Paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Andresa e neste domingo estou incumbida de lhes passar a lição número 2, que traz por título Conhecendo a Jesus de Nazaré. Nós tivemos na aula anterior a lição ministrada pelo nosso irmão Vanir, mostrando os lugares por onde Jesus andou e de como nós também devemos imitar a Cristo, E dando continuidade então às aulas, a aula ministrada hoje será a lição número 2. E eu agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, adolescentes, embora a gente não esteja pessoalmente, mas eu espero que Deus venha abençoar vocês ricamente com a lição deste domingo. E que vocês possam estar com os corações de vocês abertos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a instrução de Deus, que veio nos ensinar através dessas lições maravilhosas que é desse segundo trimestre. E a nossa revista ela traz por título Jesus e o Reino de Deus. Que Deus venha abençoar vocês grandemente. Então, já aproveitando, gostaria de ler com vocês o nosso texto áureo, que ele está em João, capítulo 20, no versículo 31. E a palavra nos diz assim: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Nós vemos aqui que João, ele escreveu esse evangelho com um propósito. E aqui está o propósito do evangelho. Que ele registra no versículo 30 que muitos milagres foram realizados por Jesus, mas esses que ele descreveu no evangelho dele, eles foram escritos com um propósito, foram registrados com um propósito, para que a gente venha crer em Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, e para que crendo nós venhamos ter vida. Esse foi o propósito que João escreveu esse evangelho. E dando continuidade à nossa lição, agora nós começaremos a estudar o primeiro tópico da nossa revista. E o primeiro tópico da nossa revista, ele tem por título E o Verbo se fez carne. E aqui já de imediato, pessoal, eu queria ler com vocês o João no capítulo 1, para a gente expressar bem o que quer dizer o verbo e com qual propósito o verbo se fez carne, Nós vamos ler o capítulo 1 a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiro a gente tem que entender que a palavra verbo, que no grego quer dizer logos, que quer dizer palavra. Nós aprendemos aqui, e no colégio mesmo a gente aprende que o verbo ele quer dizer ação. E através do Evangelho de João, ele traz este verbo, essa ação de Deus, sendo o próprio Cristo. Cristo é a ação de Deus com um propósito divino. Aqui, na verdade, João está nos trazendo as características desse verbo, que é o próprio Jesus, que é a ação de Deus em favor da humanidade. Ele diz assim, que no princípio era o verbo. Então ele já nos dá uma ideia de que o verbo, Jesus, ele já era no princípio, Ele já estava no princípio. Então ele estava antes de tudo ser criado. Ele nos traz aqui o esclarecimento da eternidade de Cristo, Que Cristo ele não começou a existir a partir do nascimento nessa terra, ele já existia antes com Deus. E o verbo estava com Deus. Então nós vemos a comunhão do próprio Cristo com Deus antes de tudo ser criado, E diz
e o Verbo era Deus. Mais uma vez João nos trazendo agora sobre a divindade de Cristo, que Jesus Cristo é Deus, né? Então não há nenhuma dúvida, a palavra ela aqui nos esclarece várias dúvidas. Quando a gente vê que várias outras religiões trazem Jesus como um ser criado, né, como um profeta, não. Através da palavra de Deus, dos escritos de João, nós vemos que Jesus é Deus. E isso é uma das mensagens. Nós vemos que João ele já não traz genealogia, como traz Mateus, né? Porque o propósito de João é nos informar que Jesus Cristo era Deus. Ele era o verbo de Deus, ele era a ação de Deus, é a palavra de Deus sendo cumprida nesta terra, né? E a palavra, e aqui diz assim, que o verbo ele se fez carne. Então nós vemos através da vida de Jesus, da promessa de Deus, que enviaria um Salvador para esta terra. E Jesus agora ele se faz carne e anda no meio de nós. E está no nosso meio, e ele andou nessa terra. Nós vamos ver a partir, né, durante a lição, que outra coisa que ele fez foi andar em nosso meio. E mais uma informação também que eu peguei, é que Apocalipse 19:13, ele também nos confirma, né, de Jesus sendo chamado como o verbo de Deus. Né? Apocalipse, eu espero que vocês me acompanhem aí junto, né? Pra gente estar lendo junto, tá, pessoal? Apocalipse 19:13. A palavra nos diz assim: está vestido com um manto de tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É uma passagem que está trazendo mais uma informação sobre Jesus. E ali também ele destaca Jesus como verbo, como ação de Deus. E é isso que eu gostaria que ficasse bem claro para nós, né? Que Jesus Cristo, ele é a palavra do Senhor, ele é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus para cumprir o propósito dele nesta terra. E nós vemos também, irmãos, falando da eternidade de Jesus, que lá em Gênesis, né, nós vemos no capítulo 1, versículo 26, Deus criando o ser humano, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali nós vemos também que Jesus ele já estava com Deus antes da criação. Ali nós vemos a Trindade em ação. Apesar da Bíblia Sagrada ela não trazer a palavra Trindade, nós podemos ver a ação da Trindade em várias situações da Bíblia, né? Outra passagem que a gente pode trazer aqui também é referente ao batismo de Jesus, né? Quando Jesus inicia seu ministério, que ele vai ser batizado pelo João Batista, nós vemos que naquele momento que Jesus estava sendo batizado, Deus bradou do alto, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? E imediatamente uma pomba pousou em Jesus. Então ali Deus bradou do alto, Jesus estava ali sendo batizado para cumprir o propósito do qual ele foi preparado, ele veio a esta terra e o Espírito Santo em forma de pomba. Então é mais uma vez a Trindade sendo manifesta, apesar de não existir essa palavra na Bíblia. Então é mais uma prova de que Jesus ele sempre existiu. E quando ele veio nesta terra, ele se fez carne, ele era o verbo de Deus para cumprir um propósito. Mas por que esse verbo se fez carne? Né? A gente às vezes fica se perguntando, a resposta que nós temos ela está em João, no capítulo 13, no versículo 16, né? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único e real propósito do verbo Jesus Cristo se fazer carne, né? E vir para essa terra foi por amor. A minha vida, por amor à tua vida, né? Foi pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar, mas simplesmente porque ele nos ama, né? Ele não foi obrigado, ele veio por livre e espontânea vontade, porque
ele quer, né? Ele trouxe, nos deixou essa palavra para que essa palavra venha nos instruir, para que nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da salvação. E é tão interessante, meus irmãos, que a nossa lição, né, ela tendo o título Conhecendo a Jesus de Nazaré, e agora nós estamos conhecendo um pouquinho desse Jesus que ele era o verbo descrito em João. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais próximos deles nós estaremos. Lá em Oséias ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus, né? Que sem conhecimento o povo perece. Então Deus, através da sua palavra, ele está nos ensinando o que ele veio fazer nesta terra, né? Quem ele era, quem era Jesus, o que ele veio fazer nessa terra, né? E qual era o propósito. Passando agora para o segundo tópico, ela vai nos dizer assim, e habitou entre nós. Então agora nós já vimos, né, que Jesus ele era o verbo e se fez carne. Agora a palavra também diz que ele habitou entre nós, né? Jesus ele caminhou nesta terra, ele habitou no nosso meio. Nós podemos ver que às vezes a gente tenta conversar com algumas pessoas, a revista até traz essa explicação, que tem pessoas tipo presidente da república, prefeitos ou até mesmo presidente de uma empresa. Se nós quisermos conversar com este povo em algum determinado assunto, nós precisamos marcar a hora, às vezes difícil e quase às vezes nem consegue realizar esse encontro, né, essa reunião. E Jesus, mesmo sendo Deus, né, não temos essa dificuldade, porque Jesus veio exatamente com esse propósito, né, de restaurar a nossa relação com Deus. E nós temos livre acesso a Jesus, né? Neste mesmo momento, nós podemos falar com Cristo. Nesse mesmo momento, Jesus está aqui, está nos direcionando e não há impedimento algum. A qualquer hora, em qualquer lugar, eu e você podemos conversar com Jesus. Então, quando Jesus habitou nesta terra, a revista vai trazer algumas informações. Que Jesus nasceu em Belém, né? Há profecias no Antigo Testamento que já informavam sobre o nascimento virginal de Jesus e que seria em Belém. Então Jesus ele nasce numa manjedoura, todos nós conhecemos essa história. Então dali de Belém, ele tem que fugir para o Egito, né? Porque Herodes busca matar as crianças. Então o José, alertado em sonhos, ele tem a instrução divina para ir para o Egito, para fugir para o Egito. E José então obedece à voz do Senhor e foge para o Egito. Então depois que Herodes morre, né, José mais uma vez é avisado através de sonhos por Deus de que retornaria, ele poderia retornar agora. Só que José então na hora do retorno, ele é informado de que na Judéia reina o filho de Herodes, e ele, por agora temor de voltar para Belém, para a Judéia, ele volta para Galileia e volta agora para a cidade de Nazaré, que é onde Jesus cresce. Nós conhecemos a expressão nazareno, né? Uma cidade que não tinha muito conhecimento, não tinha muito prestígio, uma cidade meio esquecida, pequena, né? Sem valor. Mas Jesus volta para essa cidade e é onde ele cresce com seus pais. E ali ele trabalha com seu pai, ali ele ajuda, né, o seu pai na função que ele tinha, né, que era carpinteiro. E depois a passagem que nós vamos ouvir falar de Jesus é quando ele vai ao templo com 12 anos. 12 anos que os pais deles vão anualmente, né, oferecer lá o sacrifício e Jesus vai junto. Até acontece aquela situação de que ele se perde, ele fica no templo ensinando. Depois dessa informação, a Bíblia não fala mais, né? Não descreve como ele foi com 14, 15, não descreve a juventude de Jesus. Então, quando a Bíblia não fala, nós nos calamos. Jesus vai aparecer de novo no batismo com João Batista, que é onde ele vai, na verdade, reaparecer ali. Ele já está com 30 anos.
né? Então nós vemos que Jesus ele viveu até o período de 30 anos aprendendo sobre Deus, se relacionando com Deus, através, quando ele tinha 12 anos ali, nós já podemos ver que a Bíblia descreve que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Que ele conhecia a obra do Senhor e que a palavra diz que ele crescia, né? Na graça, no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Mas Jesus, então, ele só reaparece depois com 30 anos, quando inicia o seu ministério, né? Então, ali de 30 anos, Jesus ele ficou afastado, né? E no tempo determinado, ele reapareceu para cumprir os propósitos do Senhor. Aqui nós aprendemos outra coisa, né, pessoal? Que para tudo há um tempo determinado. E Deus determinou todas as coisas. Não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar nervoso. Nós precisamos o quê? Entregar tudo para Deus. Entregar nossa ansiedade para Deus, entregar os nossos medos, tudo às vezes que tenha falado, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas para mim tá demorando, para mim não chega. Há quanto tempo eu tô nessa situação, né? E não vem solução para o meu problema, né? Mas o Senhor nos ensina mais uma vez através da vida do nosso Jesus Cristo, né? Que há tempo determinado para todas as coisas e no tempo certo, determinado por Deus, a porta se abre, você vai ser abençoado, Deus vai se revelar para ti, mas tu precisa permanecer conectado com Deus, assim como Jesus, em comunhão com Deus. E essa é mais um tópico. Agora passando para o terceiro tópico. O terceiro tópico ele traz por título Jesus, o Filho de Deus. E João ele frisa exatamente isso, né? Jesus a intenção dele é nos trazer, né, essa revelação da palavra de Deus. Jesus Cristo como Deus, como Filho do Senhor. Nós vemos que tem quatro escritos, é um evangelho só, escritos de quatro visões diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos, né? Que ele tem a mesma visão, eles escrevem, são meio parecidos, né? As informações. João, ele tem esse diferencial, né? Ele já não traz a genealogia, ele já não traz algumas informações que os outros trazem, mas ele nos traz essa revelação do Senhor, né? E nós vemos que João ele nos traz através do nosso texto áureo, né? Que tinha um propósito do Filho de Deus vir à Terra, que tinha um propósito do Filho de Deus se fazer carne, de habitar no meio de nós, né? Que era cumprir um propósito de salvação, cumprir um plano de salvação, que desde lá do início, né, já havia sido anunciado, né? Lá em Gênesis nós já vemos a citação desse plano de salvação do Senhor, que é em Gênesis 3,15, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vemos toda a Bíblia Sagrada apontando para Jesus. Toda a Bíblia, né, em si, ela nos leva a Jesus, ela nos leva à vinda de Cristo, né, a vinda do Senhor Jesus, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. A Bíblia inteira ela aponta para Jesus. Então, João, através desse evangelho, né, ele veio nos ensinar, né, que Jesus veio a esta terra para cumprir um propósito de Deus, para cumprir um plano de salvação da humanidade. E outras coisas que ele nos ensina, né, através de dizendo que Jesus é o Filho de Deus, ele nos traz outras informações. Ele diz que Jesus ele é o pão da vida, né? A palavra diz que aquele que comer desse pão jamais terá fome e jamais terá sede, né? Ele diz que Jesus é a luz do mundo.
Jesus, ele veio iluminar o mundo, ele veio fazer a diferença no mundo que habitava em trevas, num mundo que estava cativo pelo pecado, estava condenado a ir para o inferno. Jesus, ele veio trazer a luz. Jesus, ele veio trazer a salvação. Jesus, ele veio fazer algo que ninguém jamais poderá fazer, né? Pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Com a sua própria vida, ele se rendeu, ele se entregou a uma morte de cruz, para pagamento dos nossos pecados. E João, ele nos traz outra referência, dizendo em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu gosto sempre de frisar também, como eu tenho aprendido, que João, ele diz que Jesus é o caminho. Né? Ele não diz que Jesus é um caminho, senão a gente poderia entender, né, que existe uma outra forma de eu alcançar a salvação, de eu alcançar a vida eterna. Mas não há. Ele diz que Jesus é o caminho, artigo definido, é o único caminho que nos leva à salvação. E ele é a verdade, a única verdade. Jesus é a verdade que nos liberta, né? Nós temos uma natureza que foi caída, uma natureza que foi contaminada pelo pecado, uma natureza que foi cativa, né? E quando essa verdade ela vem de encontro às nossas vidas, né? Ela gera fé nos nossos corações, e através da fé nós viemos crer em Jesus Cristo, né? Que fez o pagamento pelos nossos pecados, e então nós somos libertos dessa natureza cativa. E agora nós temos quem? O Espírito Santo vivendo dentro de nós, nos guiando e nos ensinando a viver uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Uma vida santa, uma vida que foge do pecado, uma vida que busca a presença do Senhor. Então João, ele traz essa revelação para nós também. E que nós venhamos compreender que não existe outra forma e outra maneira de que o homem possa ser salvo. Há apenas um caminho, um único caminho. E Jesus Cristo é esse caminho. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós é o caminho da vida e da vida eterna. Nós vemos agora o quarto tópico, né? E o quarto tópico, uma pergunta, né? E você também é filho de Deus? Esse é o quarto tópico. Como que nós vamos saber, pessoal, se nós somos filhos de Deus? O que a Bíblia nos traz, né? O que João, ele nos ensina sobre sermos filhos de Deus? Então nós vamos ver no João, capítulo 1 e no versículo 12. Versículo 12, ele nos dá uma instrução de como que nós somos filhos de Deus. A palavra nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas na vontade de Deus. Então, o que é necessário para eu ser uma filha de Deus, né? Quando nós olhamos para toda a humanidade, nós vemos que toda a humanidade é criatura de Deus. Todos são criados por Deus. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, ó: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E outra coisa é interessante, aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós, para sermos chamados de filhos de Deus, nós precisamos crer em Cristo. Crer que Jesus nos salvou através daquela cruz, crer pela fé que Ele pagou os nossos pecados, né? E como é que eu sei que eu creio, né? A Bíblia diz que aquele que não basta eu dizer que acredito em Deus e agora continuar a minha vida andando sempre do mesmo jeito, com os mesmos pecados, né? Que eu serei uma filha de Deus. Não.
A Bíblia diz aqui no final, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, que é só Deus que pode nos salvar. Que é só através do milagre do Senhor, de Deus, através do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, que pode haver salvação nas nossas vidas. A Bíblia diz que é necessário, Jesus falando com Nicodemos, que nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. E esse novo nascimento, ele só se dá através do Senhor Deus, de Deus. Quando Deus, ele através do Espírito Santo, ele vem ao nosso coração, ele nos convence que somos pecadores. Então a fé que ele concede a nós cremos no pagamento que Jesus Cristo realizou naquela cruz. E aí então nós nos tornaremos filhos de Deus. E os filhos de Deus agora eles andam em novidade de vida, né? Tem uma passagem lá em Coríntios, se eu não me engano, que a palavra diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, agora eu vivo em novidade de vida. Agora aquele que roubava, não roube mais. Agora o que o meu coração antes desejava, pecar, né? Ele sentia alegria em pecar, em mentir, e não sentia dor nenhuma. Hoje meu coração se alegra, o coração do Filho de Deus, ele se alegra nas coisas de Deus, em estar buscando a presença de Deus, em estar falando com Deus, em estar orando com Deus. O que Deus vai abrir os nossos olhos, porque quando éramos só criaturas de Deus, nós éramos cegos espiritualmente. Agora, quando nos tornamos filhos de Deus, Deus nos abriu os olhos e nós conseguimos contemplar a salvação do Senhor Jesus, contemplar esse plano. Nós conseguimos entender que nós não temos méritos nenhum na salvação. O mérito é só dado a Jesus Cristo. E então nós vamos viver sim em novidade de vida, porque nós teremos um coração grato ao Senhor Jesus. Nós teremos um coração que entende que eu era pecadora, né? Eu estava condenada à morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? E agora eu sou filha de Deus, eu sou salva pelo mérito daquela cruz. Naquela cruz foi efetuado o pagamento, né? Então eu agora vivo com um coração grato a Deus, buscando a santidade, fugindo do pecado, assim como José, né? Assim como José, ele fugia porque ele entendeu esse amor do Senhor. Então que nós venhamos, adolescentes, compreender o que o Verbo veio fazer na terra, né? Que nós venhamos conhecer Jesus através da palavra dele, através das lições, né, que estão sendo nos ensinadas, que nós venhamos aproveitar este tempo, porque o Filho de Deus, ele quer conhecer o seu Deus. O Filho de Deus, ele sente fome da presença de Deus. E nós só vamos conhecê-lo através da revelação da sua palavra. Através da revelação da sua palavra, nós entenderemos qual é a vontade de Deus, né? Quais são os planos de Deus para a nossa vida, o que Jesus veio efetuar nessa terra, né? Quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas daqui para frente, e o que Deus tem para nós, adolescentes, é o melhor. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus os nossos caminhos. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos ao meu e ao teu respeito. Então não te deixe levar, né, pelas ofertas deste mundo, pelas coisas dessa terra. Nós estamos vivendo um período em que nós estamos longe um do outro, né? Mas nós temos acesso ao nosso Deus. Jesus está aí contigo, né? Porque tu é templo do Espírito Santo e ele está aí para te ensinar. Separa o tempo com ele. Separa o teu tempo de entrega, o teu tempo de comunhão. Separa o teu tempo de buscar conhecer através da palavra dele o ser de Deus, o caráter de Deus. E que a tua fé, adolescente, esteja firmada nesse caráter. Então tu terá caminho seguro, tu terá caminho de paz. Não olhe para as coisas dessa terra, não deixe as coisas dessa terra
inundar o teu coração e te afastar do verdadeiro caminho da salvação. Nós não estamos juntos, mas nós estamos com o mesmo pensamento, nós estamos com o mesmo alvo, que é buscar Jesus Cristo, que é buscar conhecer a Deus, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, que o nosso Deus venha derramar essa graça sobre as nossas vidas diariamente. E eu encerro então essa lição e entrego essas palavras no nome de Jesus, e eu gostaria de orar com vocês neste momento. Orar por você, adolescente, que está aí me ouvindo, está aí na sua casa, aonde você estiver. Olhe para Jesus, busque o conhecimento de Deus, atente para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único caminho da vida, né? É a palavra do nosso Jesus, que vem revelar o nosso Jesus para nós. E como Ele espera que nós venhamos caminhar com Ele, amém? Vamos orar. Soberano Deus, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Gratos, Deus querido, por essa oportunidade. Gratos, Senhor, por poder aprender um pouco mais, Senhor, de Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque através da Tua palavra, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Gratos, Deus querido, por essa oportunidade. Gratos, Senhor, por poder aprender um pouco mais, Senhor, de Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque através da Tua palavra, Senhor, nós podemos ver o cumprimento de um propósito, Senhor Jesus querido, é soberano, Senhor, que é a salvação da humanidade. Senhor Deus, Tu enviou o Seu próprio Filho, Deus, e Seu Jesus se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, Pai querido. E agora Ele diz que Ele é o único caminho da vida eterna, Senhor. E Tu tem nos alcançado e nos direcionado por esse caminho. Senhor, abençoa cada adolescente, Pai, que está ouvindo esta mensagem nesta tarde, neste dia, Pai. Cada um que está com seus ouvidos atentos, Pai. Abençoa eles, Senhor, de uma maneira toda especial, Pai. Tira do seu coração, Deus, tudo aquilo que tem afastado eles, Senhor, da Tua presença. Tudo aquilo que tem ocupado o lugar, Senhor, que é para ser Teu, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha convencer vidas nessa tarde, venha moldar caráter nessa tarde, que eles venham sentir fome pela Tua palavra, fome pela Tua presença, Pai querido, pois não só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda palavra que sair da sua boca, e Tua palavra está conosco, Senhor. Desperta, dá a eles revelação da Tua palavra, que no momento que eles começarem a ler, Senhor, que Tu tenhas liberdade, fala com eles, Pai. Liberta, Senhor, adolescentes que às vezes estão aprisionados à prática, Senhor, que tem Te desagradado. Tu tens liberdade, Senhor, liberta eles nessa tarde. Trabalha na vida deles, Pai querido, com amor, com graça, com poder, Senhor. Abençoa suas famílias. Eu intercedo pelos seus pais, pelos seus parentes, que haja paz, que haja harmonia, que haja, Senhor Jesus querido, famílias que Te adorem verdadeiramente. Faz desses adolescentes, Pai, sal e luz nesta terra. Faz desses adolescentes, Pai, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, que Te conheçam, que prossigam em Te conhecer, que se entregue cada dia mais, Pai querido, à Tua presença. Te revela a eles, Senhor Jesus querido, que eles sintam prazer na oração, que eles sintam prazer, Senhor, na leitura da Tua palavra, que eles sintam prazer nas coisas, Senhor, do Teu reino, Jesus. Ah, Deus querido, a Tua palavra diz, Pai, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são final de morte. Às vezes eles estão, Senhor, na Tua casa, trilhando caminhos de morte, mas em nome de Jesus, Pai, quebra cadeias neste dia, quebra barreiras, Senhor, que impedem eles de avançar, e que eles sejam homens e mulheres e adolescentes de Deus, fazendo a diferença, Pai, em meio a esta terra corrupta, Pai querido. Aumenta a fé deles nessa tarde e a confiança deles, Pai, em Ti, na Tua palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu entrego essas palavras no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.